Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar essa bolsa em crochê. Para confeccionar minha bolsa, eu utilizei o fio Soul da Meliá Fios. Esse é um fio de composição mista, ele tem 87% de viscose, 13% de linho, tem esse charme, né, com esse detalhe do linho. É um fio bem leve, 270 metros, pesa aproximadamente 210 gramas e o tex dele é 775. Mas seguindo o mesmo vídeo, você pode confeccionar com a espessura de fio que você desejar. Utilizei também agulha para crochê 4 milímetros e vou precisar de tesoura, agulha de tapeceiro para acabamentos, agulha de costura para costurar o forro. E aproveitando, eu estou utilizando aqui um forro que mede 23 centímetros de largura, 17 centímetros de altura, olha. Mas você também pode fazer com o forro que você desejar, ou seja, você escolhe o tamanho aí da bolsa e pode seguir o mesmo passo a passo que dá certo também. Para completar a bolsa, eu vou precisar também dos acessórios, mas aí fica a seu critério, tanto a alça quanto o tipo de metal que você vai utilizar. Eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, se inscreva aqui no canal. Se já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou iniciar o trabalho deixando uma sobra de fio 4 vezes aqui a largura do trabalho. Normalmente 3 vezes já dá para fazer o ponto, mas só por segurança aí vamos deixar 4 vezes para você não precisar desmanchar, tá? Então veja que eu estou medindo aqui 4 vezes a largura e vou deixar como sobra, tá? Como se tivesse aqui a sobra de fio, então 4 vezes maior do que o forro que eu escolhi. Se você escolher um forro mais largo, não tem problema, pode medir do mesmo jeito que dá certo também. Veja que eu vou introduzir a agulha debaixo do fio, vou fazer uma volta completa e vou fazer uma corrente com o fio que vem do novelo e não com a sobra, tá? Sempre com o fio que vem do novelo. Então, fio do novelo está posicionado no dedo, a sobra está aqui dentro da palma da mão. Agora veja que eu vou abrir os dois fios, vou entrar com a agulha entre os dois e pegar primeiro a sobra. Ela passa por cima da agulha. Seguro, formando duas laçadas. Agora sim, busco o fio do novelo e passo nas duas laçadas, formando um ponto baixo. Novamente, entrando no meio dos dois, pego a sobra, passo por cima da agulha. Pego o que vem do novelo, passo nas duas laçadas, formando ponto baixo. O erro muito comum é pegar a sobra assim, olha, pela frente e não entre os dois fios. Então, se você pegar desse jeito aqui, quando tentar prender, não vai formar o ponto baixo, tá? Se isso está acontecendo, observe, olha, tenho que abrir os dois fios, entrar com a agulha entre os dois para pegar a sobra. E depois, entre os dois, eu pego do novelo e passo nas duas laçadas. Entre os dois eu pego a sobra, entre os dois eu pego do novelo. Veja que eu segui fazendo esse cordão inicial até que fique faltando 2 centímetros para completar a largura do forro que eu escolhi. Não precisa contar a quantidade de pontos baixos aqui nesse cordão inicial. O importante é que fique mais ou menos, olha, faltando aqui 2 dedos para completar a largura do forro. E se você escolheu fazer a sua bolsa sem forro, não tem problema, não precisa contar a quantidade de pontos. É só fazer aí com o comprimento que você precisa, que dá certo também. Mesmo que seu ponto seja mais apertado, mais solto, o importante é que esse cordão inicial vai determinar o tamanho do fundo da bolsa, tá? Então, fiz aqui faltando 2 centímetros para completar a largura do forro que eu escolhi e agora eu posso seguir para o próximo passo. Para arrematar esse fio que ficou sobrando, veja que eu tenho uma laçada na agulha. Então, vou buscar o fio que ficou sobrando, vou passar nessa laçada e agora puxar de forma uniforme as duas pontas de fio para travar essa sobra. E assim, olha, eu faço o acabamento aqui do último ponto. Para fazer a próxima volta, eu vou pular 2 pontos, vou aqui no próximo ponto, no terceiro ponto, vou buscar o fio que vem do novelo e faço uma corrente. Isso aqui equivale ao primeiro ponto baixo. Vou ajustar para não ficar repuxando essa ponta e tenho então o primeiro ponto. Vou no próximo ponto, sempre pegando 2 fios. Faço ponto baixo. Vou no próximo, também pegando 2 fios, olha, sempre pegando os 2 fiozinhos. Deixo 2 na parte de baixo, pego 2 na parte de cima. Vou seguir assim até o penúltimo ponto e no último ponto eu vou fazer 4 pontos baixos no mesmo lugar. Ou seja, pego aqui deixando também 2 fiozinhos na parte de baixo, faço o primeiro ponto baixo. Aqui exige um pouquinho mais de paciência.
Volto no mesmo lugar, sempre deixando os dois fiozinhos, faço o segundo ponto baixo. Ainda no mesmo lugar, faço o terceiro ponto e no mesmo lugar faço o quarto ponto, deixando essa ponta da peça bem arredondada. Agora eu sigo fazendo ponto baixo nos próximos pontos, assim, olha, pegando dois fios também. Vai ficar um pouquinho mais apertado dessa vez, mas eu peço para você não apertar muito o ponto que você está fazendo para não deixar essa lateral mais estreita. Aqui, olha, veja que eu iniciei pulando dois pontos para facilitar fazer essa outra ponta arredondada também. E quando estiver quase chegando aqui no final, eu vou aproveitar para esconder essa ponta de fio com os pontos que eu vou fazer nessa outra lateral. Já estou quase chegando aqui no final dessa lateral, então vou aproveitar para esconder essa ponta de fio, só posicionar ela, fazendo os pontos baixos, prendendo ela junto. Não precisa se preocupar, depois você pode ajustar uma ponta e a outra e seguir fazendo ponto baixo para fazer o arremate dessa ponta. Depois é só cortar aqui a sobra de fio. Chegando no último ponto, vou fazer 4 pontos baixos no mesmo lugar. Sempre que introduzir a agulha, se você tiver dúvida, olha, a parte de baixo precisa ficar com 2 fios. Mas aqui também nós temos o fiozinho, olha, que eu pulei para chegar aqui no terceiro ponto. Então, não se esqueça de contar com isso também, tá? Deixando os 2 fios aqui, olha, mais o fio que eu pulei aqui no início. Vou fazer 4 pontos baixos aqui no último ponto. Essa é a parte mais difícil dessa bolsa, olha. 1, 2, 3, 4. Eu iniciei a volta pulando 2 pontos. Um eu já utilizei, sobrou aqui mais um e depois no terceiro eu já fiz uma corrente. Então veja que eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto. No ponto que eu iniciei a volta, onde eu fiz essa corrente, eu vou fazer 2 pontos baixos. Olha, volto no mesmo lugar, faço o segundo ponto baixo. Agora eu vou seguir já para a próxima volta, não vou fazer arremate de pontos. Esse é o único aumento de pontos que eu faço fora do canto, tá? Aqui no canto eu fiz 4, nesse canto também eu fiz 4 pontos e aqui eu fiz 2 pontos. Esse ponto aqui é para ajustar a quantidade de pontos para que as próximas voltas dê certo. Também você não vai precisar mais fazer aumento de pontos em nenhuma das voltas, tá? Vou começar a segunda volta só fazendo ponto baixo, não faço arremate, olha, não vou fazer fechamento de voltas. Vou seguir fazendo agora ponto baixo em todos os pontos. Quando chegar na parte oval também não tem aumento de pontos, mas eu mostro para você como eu vou fazer esse contorno lá com ponto baixo também. Já estou chegando aqui na parte oval, onde nós temos os 4 pontos, né, na volta anterior. Mas dessa vez eu vou só fazer ponto baixo em cada um deles. Veja que eu não vou fazer aumento de pontos, olha, vou seguir fazendo por toda a volta. Em cada um dos pontos, pegando os 2 fiozinhos na parte de cima, faço ponto baixo, vou para o próximo, faço ponto baixo também e sigo fazendo um ponto em cada um deles. Agora, olha, não tem mais segredo até o final da volta. E na próxima volta eu já começo a fazer o ponto fantasia. Então, para facilitar, já vou cortar essa ponta de fio para não ficar atrapalhando. E encontro aqui, olha, quando chegar nesses 2 pontos que eu fiz no mesmo lugar, eu já vou iniciar a próxima volta com ponto fantasia. Mas é super fácil, então siga até lá fazendo ponto baixo em todos os pontos. Veja que eu estou completando a volta, fazendo ponto baixo já nos pontos que eu fiz na parte oval. Aqui, olha, último ponto antes de chegar no aumento de pontos que eu fiz na volta anterior. Aqui eu tenho os 2 pontos baixos. Então, veja que eu vou fazer ponto baixo em cima de cada um deles, assim eu finalizo a volta. Agora, eu já tenho o início da volta novamente. Só que dessa vez, veja que no primeiro ponto, eu vou pegar no pé do ponto baixo e não na parte de cima. Então, logo nesse primeiro ponto que está após os 2 que eu fiz no mesmo lugar, eu vou fazer pegando o ponto baixo no pé desse ponto e um ponto baixo mais alongado. O próximo eu pego em cima dele mesmo, pegando os 2 fios. E no próximo eu pego no pé do ponto, ou seja, só pular um, vamos no próximo e faço um ponto baixo mais alongado. Pego na parte de cima e depois no pé do ponto.
Veja que é super fácil, eu sigo intercalando, sempre pegando um ponto mais alongado, um ponto na parte de cima. Esse mais alongado fica sempre no pé do ponto, então não tem erro. Fiz um ponto pegando na parte de cima, né, os dois fios, o próximo eu faço pegando no pé do ponto. Também preciso conferir assim, olha, fiz aqui um ponto mais alongado, só pular um, o próximo já precisa ser no pé do ponto. Mas é super fácil, eu vou mostrar para você como fazer também. Chegando aqui na parte oval, olha, veja que eu preciso tomar o cuidado porque esses pontos ficam mais abertos, né? Ele já começa a formar aqui o cantinho da bolsa, então precisa tomar o cuidado para não se perder na quantidade de pontos. Esse eu fiz na parte de cima, então o próximo eu pego no pé do ponto. Tudo bem se ele virar para cá, não tem problema, depois a gente determina o lado certo do avesso da peça. O próximo, olha, eu vou fazer pegando na parte de cima. E veja que o próximo já fica mais distante, mas é só conferir aqui, olha. Pula um, vai no próximo e pega no pé do ponto. É interessante você puxar ele para ele ir fechando para cá para facilitar. O próximo eu pego na parte de cima e ele vai apertar um pouco mais, deixando bem encumbucado aqui, olha, para formar o cantinho da bolsa. Agora, confere novamente aqui no pezinho do ponto. Fiz um embaixo, pulo um, vou no próximo e pego no pé do ponto, olha. Agora já fica mais fácil, só pegar intercalando que vai dar certo também. Depois é só virar, olha, que já fica na posição correta, formando o fundo da bolsa. Eu vou seguir fazendo até chegar onde nós iniciamos esse ponto intercalado para mostrar para você que vai dar certo no encontro de voltas para trabalhar com volta infinita aí sem precisar finalizar cada uma das voltas. Já estou chegando no final da volta, olha, intercalando novamente os pontos aqui na parte oval, é a parte mais difícil de intercalar esses pontos, mas é só tomar cuidado para não se perder aí na quantidade de pontos que dá certo intercalar direitinho. Aqui, olha, veja que eu vou fazer um ponto baixo, pegando na parte de cima. O próximo, olha, já vou pegar no pé do ponto e ele fica ao lado do que eu iniciei na volta anterior, intercalando. Então agora não tem erro, é só você pegar na parte de cima do ponto que está mais alongado e o próximo ponto você vai pegar no pé do ponto, olha, ele está menorzinho e já vai intercalar da forma correta. Se o seu não deu certo, chegou aqui no final, não deu certo fazer desse jeito, olha, chegou no último ponto, o próximo ponto é um ponto que não é esse ponto alongado, então significa que você pulou algum ponto aqui na hora de intercalar e normalmente isso acontece na parte oval. Se mesmo assim você conferiu, tá tudo certo, tá com preguiça de desmanchar, não precisa nem contar no comentário para eu descobrir que você tá com preguiça, tá? Mas você vai fazer o seguinte, chegou aqui, eu vou errar o meu aqui de propósito, tá? Vou fazer aqui 2 pontos intercalados, seguidos, e aí você vai ver que eu vou chegar aqui no último ponto com um ponto pegando na parte de cima. Então não tem como intercalar, tá vendo? Olha, o próximo teria que pegar novamente na parte de cima, fica 2. Então, para não acontecer isso, você vai fazer o seguinte, olha, peguei aqui intercalando, sobrou só um antes de chegar no ponto que está mais alongado. Você vai fazer um ponto pegando na parte de cima, volta no pé desse mesmo ponto e faça um mais alongado. Agora sim você pode fazer o ponto pegando na parte de cima e o ponto mais alongado. Claro que isso aqui é uma gambiarra, tá? Só para você que está com preguiça de desmanchar e não quer sair do meu vídeo. Mas o ideal é você repetir e fazer direitinho, né? Para a bolsa ficar com o fundo correto. O meu aqui deu tudo certo, como você pôde ver. Eu não preciso fazer essa gambiarra porque eu prestei atenção nos aumentos de pontos direitinho. Então, olha, veja que eu sigo e chego direitinho aqui no último ponto baixo, pegando ele mais alongado e pegando ele na parte de cima do ponto mais alongado que eu fiz na volta anterior. Deu certo desse jeito? É só seguir agora intercalando, não tem erro. Toda volta, na verdade, é como se fosse uma volta infinita, não tem início nem final de volta. Você não vai nem perceber que passou por esse espaço. Por quê? Ponto alongado, ponto na parte de cima. Ponto alongado, ponto na parte de cima. Ponto alongado, já vai intercalar. Eu vou fazer aqui para você ver quando chegar nessa direção aqui o que acontece. Eu já estou passando aqui pelo início das voltas, então veja que eu não preciso mais me preocupar com isso, só fazendo o crochê normalmente.
e ele vai ficando intercalado, formando esse ponto interessante. Mesmo ele virando para esse lado, não tem problema. É mais fácil tecer, depois a gente vira para o avesso certinho, olha, para deixar o ponto direitinho. Agora não tem segredo. Veja que eu vou seguir repetindo, sempre intercalando os pontos, não tem finalização de volta, eu vou trabalhar com volta infinita, então é só você seguir fazendo até atingir a altura da bolsa que você precisa. Então veja que eu segui repetindo, olha, até que fique faltando cerca de 1 centímetro para completar a altura aqui do forro que eu vou aplicar na bolsa. Assim eu completo agora com um acabamento e fica com uma altura correta. Aqui na minha peça, olha, veja que eu segui tecendo até chegar, quando eu atingir, né, a altura que eu preciso, eu parei de fazer aqui exatamente na quina da bolsa, para deixar um pouco mais discreto esse acabamento. E agora eu vou começar a fazer as 2 voltas de ponto baixo para fazer um arremate aqui no final da bolsa antes de aplicar o forro. Aqui eu tenho ponto baixo pegando na parte de cima, então agora eu vou fazer só pegando na parte de cima, não vou mais intercalar, para fazer um detalhe diferente aqui no final da bolsa. É muito comum nessas 2 voltas finais a gente apertar um pouco mais o ponto e a bolsa corre o risco de ficar estreita, fechando com um formato diferente. E aí você vai ter 2 problemas, além do formato diferente, você não vai conseguir aplicar o forro, porque vai ficar mais estreito. Então, para isso não acontecer, você mantém a tensão dos pontos, sempre observando se você está fazendo com a mesma tensão que você fez nas voltas anteriores, e vai ficar correto. Aqui no meu eu vou fazer 2 voltas de ponto baixo, mas não se preocupe, quando estiver completando a primeira volta eu mostro para você como fica a transição entre uma volta e outra e como continuar fazendo a sua bolsa. Veja que eu estou completando então a primeira volta, só sei disso porque está terminando aqui os pontos intercalados. E não tem nada de diferente aqui, olha. É só seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo por mais uma volta. Quando chegar na direção desse ponto aqui novamente, desse ponto mais alongado, aí sim eu finalizo a volta e faço o arremate do fio. Mas aqui, olha, veja que eu vou continuar fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, não tem segredo. Já estou completando a volta e veja que eu vou fazer ponto baixo até chegar na direção desse ponto, olha, que nós temos mais alongado, ou seja, o último ponto alongado que nós fizemos aqui nas voltas anteriores. Então, chegando nessa direção, vou fazer o arremate para que fique bem discreto, também finalizando aqui na lateral. Veja que eu vou deixar uma sobra de fio suficiente para fazer o arremate, vou cortar o fio. Aqui, olha, eu vou puxar o fio todo para a parte de cima. Essa aqui é uma agulha de tapeceiro número 14. Vou colocar o fio para facilitar esse arremate, ficar mais discreto. Então, vou pular um ponto, vou no próximo, pegando o fio, desse jeito. Agora, de cima para baixo no último ponto, pegando os 2 fios que ficam na frente e passando dentro desse ponto que eu pulei, eu vou passar o fio para a parte de dentro da bolsa. Assim, olha, eu faço a parte de cima do ponto e finalizo essa volta de forma que fique bem discreto. Na parte de dentro é só eu seguir escondendo o fio de forma que fique bem discreto, olha, costurando aqui nos pontos que estão sobrando na parte interna e descendo com ele em direção ao fundo da bolsa. Assim fica bem discreto, quando colocar aqui o forro vai cobrir, esse arremate não vai ficar aparecendo. Se você não vai colocar forro, então capriche nesse acabamento aqui para não ficar aparecendo ponta de fio dentro da bolsa. Para ficar bem firme esse arremate, veja que eu vou passar o fio em um dos fiozinhos que nós temos no avesso, mas antes de fechar totalmente eu volto com a agulha no mesmo ponto, puxo para travar esse fio e depois eu passo ele totalmente fazendo um nó bem discreto aqui na parte de dentro da peça. Depois esconde um pouco mais e pode cortar a sobra. Fiz isso 2 vezes aqui durante o arremate para deixar bem firme, não ficar soltando e voltando essa ponta de fio. Como eu vou fazer forro, vou deixar uma pontinha a mais sobrando aqui para a parte de dentro, para não ter problema dele soltar e aparecer a ponta do arremate lá na frente da bolsa. Fiz o arremate então do fio e agora eu preciso fazer o espaço onde eu vou encaixar as alças. E para isso eu vou utilizar 2 marcadores, mas veja que eu vou fazer bem o vinco aqui da lateral da bolsa e vou colocar um marcador bem no vinco, sem contar exatamente em qual ponto que fica, e mais levando em consideração o que fica realmente na lateral. Então, para isso, eu fiz bem o vinco e fiz esse procedimento aqui, olha. Coloquei, então, o marcador, logicamente, em um dos pontos baixos. E agora, para começar a fazer esse encaixe, para ficar correto dos 2 lados, em um dos lados eu começo faltando 2 pontos para chegar no marcador. No outro lado, eu inicio
faltando só um ponto para chegar no marcador. Assim, os dois lados ficam exatamente iguais. Eu vou continuar então com o mesmo fio, vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate. Veja que eu vou fazer uma volta na agulha, olha, eu vou segurar o fio com a mesma mão que estou segurando a agulha, apoiar a agulha em cima do fio e fazer uma volta, sempre vindo de trás para frente, tá? Nunca fazer assim, olha, nesse sentido não dá certo. A agulha precisa ficar em cima e você puxar o fio para o seu lado. Desse lado, então, eu vou começar faltando um ponto antes. Veja que eu introduzi a agulha, agora sim eu posiciono o fio no dedo, busco o fio e passo nas duas laçadas que eu tenho na agulha, formando o ponto baixo. Agora, no ponto que está o marcador, vou aproveitar e remover esse marcador para facilitar. Então, agora eu vou fazer ponto baixo novamente. Esse primeiro eu consegui ajustar de novo. E vou fazer mais 2. Assim, olha, temos um total de 4 pontos baixos, tá? Fiz o primeiro antes do marcador, um na direção do marcador e 2 logo em seguida. Vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo. Mas eu vou aproveitar para esconder essa ponta de fio e deixá-la bem firme. Olha, eu volto no primeiro ponto, faço ponto baixo e aproveito para prender a ponta de fio, deixando ela nessa direção. Fiz o primeiro, vou no próximo, 2... 3, e esse primeiro é aquele que nós fizemos laçando o fio na agulha, então eu vou tomar o cuidado para pegar 2 fios aqui na parte de cima, olha, fica bem mais imprensado, mas eu vou pegar os 2 fiozinhos aqui para deixar ele com a mesma aparência dos outros pontos, assim, olha, e faço ponto baixo. Já temos 2 carreiras, vou fazer 4 carreiras assim, então faço uma corrente novamente, viro e volto fazendo ponto baixo. Agora os pontos já estão bem mais tranquilos de serem vistos, todos, né? 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais uma carreira ainda com 4 pontos. Então, uma corrente de espaço e volto fazendo 1, 2, 3, 4. Na próxima carreira eu vou fazer só 3 pontos baixos, então veja que eu vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo no primeiro. Agora eu vou fazer uma diminuição de pontos, então veja que eu vou introduzir a agulha no próximo ponto, busco o fio e deixo na agulha. Vou no terceiro ponto, faço a mesma coisa. Temos 3 laçadas na agulha, vou buscar o fio e passar nas 3 de uma só vez. Assim eu juntei 2 pontos em um só. Vou no último ponto e faço ponto baixo. Veja que agora nós temos 3 pontos baixos. Vou fazer mais 2 carreiras assim. Então, faço uma corrente, viro o trabalho e volto fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. 1, 2, aqui, olha. No último, 3. E vou voltar com uma corrente, viro e faço 3 novamente. 1, 2, 3. Já temos 3 carreiras com 3 pontos baixos, vou fazer novamente 4 carreiras com 4 pontos. Então, vou fazer uma corrente, virar o trabalho, faço ponto baixo no primeiro ponto, e agora eu vou fazer o aumento de pontos, para voltar com 4 pontos. Então, nesse segundo ponto, eu faço 2 pontos baixos. 1, 2. E 1 ponto baixo no último. Temos novamente 4 pontos baixos. Vou completar 4 carreiras. Essa é a primeira. Vamos para a segunda. Fiz uma corrente, viro e faço 1, 2, 3, 4. Vamos para a terceira carreira. Virei, faço 1, 2, 3, 4. Mais uma carreira, fiz uma corrente, virei e faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou deixar uma sobra de fio um pouco maior para eu aproveitar e costurar essa ponta aqui na base também. Então agora eu vou cortar o fio, deixando esse fio um pouco maior.
Vou puxar ele totalmente e antes de fazer o arremate, veja que eu vou introduzir a agulha pegando o último ponto assim, olha, os dois fiozinhos do último ponto e puxo o fio para ele não ficar desmanchando aqui o último ponto baixo. E eu também finalizei do mesmo lado aqui da lateral, então não fica no avesso. Quando eu dobrar aqui para fazer o arremate, ele já vai ficar do lado correto, não vai ficar no avesso, tá? Isso porque eu fiz 4 carreiras de ponto baixo, depois outras 3, para deixar ele mais estreito aqui, olha, para encaixar a argola, e depois mais 4 novamente para formar a base mais larguinha um pouco, tá? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa desse outro lado, mas só lembrando, eu iniciei na outra lateral, no primeiro ponto antes do marcador. Desse lado, eu vou iniciar faltando 2 pontos, porque aqui, olha, se eu iniciei faltando 1 ponto, significa que passaram 2 para esse lado de cá. Então, para que os 2 pontos fiquem sempre do mesmo lado, não fique torto aí, né? Um lado torcido. Então, de um lado inicia com 1 e do outro inicia com 2. Essa é a explicação, tá? Então, só relembrando que desse lado eu vou iniciar aqui, olha. Vou posicionar o fio, vou fazer uma volta completa, vou posicionar faltando 2 pontos, faço um ponto baixo, o segundo ainda fora do marcador, o terceiro vai ficar na direção do marcador e o quarto vai ficar após o marcador. E você vai repetir a mesma sequência que eu fiz nessa outra alça. Para facilitar, como é só repetição, eu vou ensinar para você como fazer o arremate desse lado. Assim, tudo que eu fizer de um lado, você vai fazer aqui do outro também. Veja que eu vou colocar o fio na agulha de tapeceiro. E aqui, olha, embora eu vá dobrar ele para a parte de dentro, veja que eu vou fazer isso aqui, olha. Puxo o fio para minha esquerda e introduzo a agulha de fora para dentro e passo lá de novo, olha, no mesmo ponto, tá? Desse jeito, só para ele fazer esse arremate aqui na lateral. Aqui eu estou puxando a outra ponta de fio. Olha só. Eu vou repetir isso aqui com mais calma, só para quem é iniciante, às vezes não pegou o que eu fiz. Vou fazer bem lento aqui a forma que eu vou dobrar e introduzir a agulha. Olha, coloquei o fio na agulha. Aqui está a lateral de fora, a parte de fora da bolsa. Então, veja que eu vou dobrar esse porta-alça aqui para a parte de dentro. Porém, eu vou deixar o fio aqui, olha, do lado esquerdo, a mão que eu estou segurando aqui para posicionar. E se você é canhoto, faz o contrário. E não vou passar, olha, o fio, teoricamente, está na parte de dentro. Mas eu não faço isso. Eu passo ele para o lado esquerdo, venho no mesmo ponto que está o primeiro ponto aqui, olha, e depois no último ponto baixo lá da alça, desse jeito, olha. Assim, ele faz essa laçada aqui na lateral para não deixar um vinco, tá? E ele fixa bem certinho aqui para ficar bem alinhado essa lateral. Agora eu vou seguir costurando, olha. Eu passei num ponto, vou no próximo ponto baixo e saindo aqui no próximo ponto baixo também, agora de dentro para fora. Vou no próximo ponto e vou sair também, olha, no terceiro ponto aqui do restante aqui da alça. Pegando no último ponto, os 2 fiozinhos do último ponto e também saindo no último ponto aqui, eu passo para a parte de fora. Só lembrando que nós temos outra ponta de fio, depois eu ensino a fazer o arremate. Estou com o fio na parte de fora novamente da bolsa. E para deixar a lateral bem alinhada, o que eu faço? Eu passo assim, olha, agora sim pela direita, pegando lá o último ponto e vindo novamente para frente. Também no mesmo ponto. Como eu estou passando aqui, olha, pelo lado de fora, pegando o último ponto e voltando no mesmo ponto, o fio não vai sair. Olha, vai formar a lateral. E vou voltar no próximo ponto, também contando aqui com o próximo ponto. No próximo, esse é o terceiro, saindo aqui no terceiro também. E agora, indo no último ponto, saindo para a parte de dentro também no último ponto, assim. Desse jeito, a costura fica bem firme e veja que fica bem discreto aqui, olha, formando o mesmo fiozinho na parte de cima aqui da bolsa, fica bem discreto esse arremate. Agora eu tenho o fio na parte de dentro aqui da bolsa, então o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse fio um pouco mais para baixo, costurando assim, olha, levando ele mais ou menos, direcionando para ficar bem centralizado aqui com o porta-alça que eu coloquei. Vou pegar a outra ponta de fio, vou colocar na agulha
E vou costurar ela para lá também, na mesma direção aqui, saindo na parte de dentro, desse jeito, mas não vou sair no mesmo ponto. Agora eu vou fazer 2 nós aqui com essas 2 pontas. Faço 2 nós para ficar bem firme, não tem problema essa distância aqui, olha, o forro da bolsa vai cobrir esses 2 nós. E se você quiser, você pode costurar essas pontas um pouco mais. Principalmente se você não for colocar forro, costura um pouco mais essas pontas de fio para não ficar aparecendo aqui na frente. Aqui, como já fiz 2 nós e vai ficar dentro do forro da bolsa, eu vou cortar deixando uma pontinha de fio para não sair para a parte de fora. Veja como ficou então aqui a alça, olha, o porta-alça vai ficar na lateral correta aqui da bolsa. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, e como eu expliquei, você só precisa iniciar desse lado, pulando 2 pontos antes do marcador. Vou fazer para mostrar para você o resultado. Veja que eu finalizei a outra alça, fica exatamente igual, fiz a mesma sequência. Para não esquecer, quando trabalho com 4 pontos, faço 4 carreiras. Quando trabalho com 3 pontos, apenas 3 carreiras. Novamente 4, né? 4 pontos, 4 carreiras também. Assim você não erra a diferença de carreiras aqui entre uma e outra. Agora vem a parte mais gostosa aqui, que é colocar etiqueta, né? Eu gosto dessa parte e eu recebi aqui as etiquetas da loja Creative. Eu comprei também a alça lá na loja Creative também, as argolas, né? Os metais que eu vou utilizar aqui, eu comprei na loja Creative de Aracaju. Se você quiser comprar também, o telefone de lá é o DDD 79996770800. Tá aqui, olha, tira um print, entre em contato com eles porque eles têm esses acessórios, tá? Eu vou escolher aqui então, deixa eu ver o que eu tenho aqui. E deixa eu ver o que eu tenho aqui também, chique nessa sacolinha. Adorei esse mimo, esse carinho da loja Creative. Saudade de Aracaju. Tá aqui, olha, eu vou deixar aqui no cantinho se você quiser tirar o print, tá? Eles já estão no endereço novo, a loja chique, super bonita, vale muito a pena, tá? Se você mora em Aracaju, não compre pelo telefone, vale a pena ir na loja, a loja é muito bonita. Então vamos lá, vou aplicar essa etiqueta aqui de forma bem fácil, bem prática aqui para você entender também. Deixa eu deixar esses acessórios, veja que eu vou utilizar 2 pedaços de fio, do mesmo que eu utilizei aqui para tecer, e para facilitar eu vou utilizar também 2 agulhas de tapeceiro, assim eu consigo centralizar bem a etiqueta onde eu quero, sem ela ficar mudando de lugar aqui na hora que eu vou fazer a aplicação. Então eu vou colocar um pedaço de fio em uma das agulhas, vou deixar assim uma sobra maior, e o outro na outra agulha. Só para você ter uma noção do tamanho aqui, né, do comprimento do fio que eu deixei, vou medir aqui, olha, na largura da bolsa, veja que fica a largura da bolsa um pouquinho mais. Essa bolsa tem 23 centímetros, né, de largura, então fica um pouquinho mais, cerca de 30 centímetros esse fio para facilitar a aplicação. Vou escolher o lado mais bonito da bolsa, se é que é possível. Aqui, na verdade, esse aqui é o lado onde eu fiz o aumento de pontos. Então, fica com essa leve diferença aqui, né? Para quem não faz crochê é imperceptível, mas para gente que é neurótico, né? Então, esse lado não tem. Então, eu vou posicionar a etiqueta para fixar aqui desse lado. Você pode também, se quiser, fixar desse lado aqui. É importante que você faça a fixação da etiqueta antes de fazer a aplicação do forro, caso ela seja aplicada aqui na parte de baixo. Se for aqui na parte de cima, você até consegue aplicar posteriormente, mas é bem interessante você fazer essa aplicação antes, tá? E agora o dilema, hein? Posicionei aqui, ficou tão bonito, fiquei com vontade de colocá-la aqui em cima. Eu acho que é isso, vou mudar de ideia, vou fazer aqui. Então, olha, veja que eu vou posicionar mais ou menos na metade, vou ver aqui se está certinho, então, de um lado e do outro, e vou introduzir a primeira agulha, deixando assim, marcado o local que eu vou fixar, então. E do outro lado, faço do mesmo jeito, vou introduzir a outra agulha. Agora, eu passo as duas lá para a parte de dentro e posso tirar o fio da agulha, porque ela vai ficar posicionada no local correto, tá? Então, mesmo que aconteça isso, eu consigo puxar ela e eu não ficar modificando o lugar, nem a direção que ela vai ficar. Agora não tem mais erro, você pode deixar, ela não precisa nem ficar no local, que você vai no próximo ponto e passa a outra ponta de fio. Acho que mais prático do que isso aqui não existe, né? Para fazer aplicação de etiqueta. Olha, pulei um ponto, então, voltando para o outro lado, e passo o fio também, olha. Agora, com os 2 fios na parte de dentro,
é só puxar aqui, olha, as pontas de fio que ela vai ficar posicionada corretamente. Então, quando eu fizer o nó na parte de dentro, vai ficar esse fiozinho assim, olha, bem interessante. Aqui, agora, eu vou pegar as duas pontas de fio que estão do mesmo lado e vou fazer primeiro um nó, sem apertar muito, só deixar assim. Vou no outro, vou fazer a mesma coisa. E antes de fixar total, eu vou conferir lá na parte de fora se tá ok. Olha só. Tá certinho? É assim mesmo que eu quero a etiqueta? Então eu posso fazer o arremate dos fios aqui na parte de dentro. Viu como fica prático? Você não precisa ficar para lá e para cá com essa etiqueta, tendo dificuldade para fixar. Vou fazer mais 2 nozinhos aqui. Fiz o segundo, vou fazer o terceiro. Eu deixei essa quantidade de fio aqui, porque quando a gente vai trabalhar a aplicação aqui na parte de baixo, quando virar no avesso, se o fio for pequeno, ele fica saindo e você não consegue posicionar bem a etiqueta. Quando vai aplicar aqui na parte de cima, você pode até deixar uma quantidade menor de fio, tá? Nesse que eu coloquei aqui na agulha. Pode colocar menos fios para não desperdiçar tanto. Mas aqui na parte de baixo, se colocar menos fio, quando vai virar no avesso, a ponta de fio sai e tira a etiqueta do posicionamento. Fiz esses nós, vou fazer então, vou cortar aqui as pontas de fio, que vão ficar também dentro do forro. Caso você não vá colocar forro na bolsa, não esqueça de costurar essas pontas de fio o máximo possível aqui para a parte de dentro da bolsa, para não ficar aparecendo aqui na borda, que é onde a gente consegue visualizar mais. Aqui, olha, eu comprei lá na loja Creative também, só vou deixar de novo aqui o telefone para vocês tirarem print, caso queiram. Essas argolas aqui também, ó, articulada. Se você comprar uma alça que tenha esse mosquetão um pouco maior e você quiser, você pode passar direto o mosquetão aqui. Mas para ficar mais chique, essa argola eu acho que dá um charme maior aqui, olha, para não ficar direto o mosquetão no crochê. Então eu consigo colocar a argola e colocar o mosquetão, veja que dá uma incrementada bem interessante aqui, olha, na bolsa também. Aqui do mesmo jeito, olha, consigo colocar o mosquetão aqui e colocar a alça. Então, se não for colocar forro, a bolsa já está pronta. Mas agora eu vou ensinar para você como aplicar o forro também. Vou usar também um forro de algodão cru e para aplicação desse forro, para facilitar, eu vou utilizar 3 alfinetes, vou utilizar agulha de costura e vou utilizar um fio de costura comum. Se você conseguir um fio da mesma cor do fio que você está tecendo, é interessante. O meu aqui, olha, não é da mesma cor, mas ele tem um tom bem parecido, olha, quando faz a costura, porque ele tem os fiozinhos de linho, então não vai interferir, e também é da mesma cor do barbante, né? E também é da mesma cor aqui do algodão cru, então vai ficar discreto tanto na parte de fora quanto na parte de dentro da peça. Então, para posicionar bem o forro, eu vou desconectar aqui as alças. Vou tirar também as argolas articuladas para não ficar fazendo barulho aqui na mesa, enquanto eu estou mostrando para vocês o resultado, né, da costura e como é que eu faço essa aplicação. E agora, veja que eu abri aqui o forro e vou posicionar o forro dentro da bolsa. É interessante quando ele fica um pouco maior mesmo, tá? Do que a bolsa, porque assim ele, além de dar um pouco mais de estrutura aqui no fundo da bolsa, garante que o crochê não fique maior, ou seja, quando você coloca alguma coisa mais pesada dentro, ela não fique formando, né? Por ela estar maior do que o forro fica formando o fundo sozinho. Então, quando tem o crochê um pouquinho maior, o bom é que o que você colocar aqui na bolsa vai até o fundo e ela mantém o formato direitinho, assim, tá? Então, para facilitar essa aplicação, para você não costurar ela sem a posição correta, veja que eu vou pegar como referência a costura aqui na direção do zíper e vou posicionar bem centralizado aqui com o que eu separei para a alça. E eu posso colocar esse alfinete aqui na parte de dentro mesmo, assim, olha, para garantir que eu não vou perder a centralização aqui dessa costura. Se você quiser, antes de começar a costura, você pode colocar aqui também, olha, bem centralizado onde está a costura desse lado, centralizado aqui também, você vai colocar o outro alfinete.
Agora você posiciona novamente o forro aqui na bolsa e deixando aqui, olha, bem centralizado aqui na direção da etiqueta também, ou no meio, né, se você não tiver aplicado a etiqueta aqui, você vai colocar um terceiro alfinete. Só para garantir que quando iniciar a costura desse lado aqui, você vai iniciar centralizado, né? Você vai chegar aqui de forma bem centralizada, não vai vir costurando e ele enrugando aqui nessa lateral. E na outra eu não vou colocar alfinete porque eu já vou iniciar a costura na outra, assim eu não preciso colocar alfinete aqui. Então eu vou centralizar bem esse lado também, aqui, e vou iniciar a costura, assim eu já deixo posicionado. Para fazer a costura, eu vou utilizar um fio de cor natural, que combina bastante com o algodão cru, que é o que vai ficar aparecendo aqui na parte de dentro. E na parte de fora, como esse fio tem uns filetes também de cor mais clara, combina, fica bem discreto, não fica aparecendo a costura. Mas você pode, inclusive, conseguir um fio com o mesmo tom do crochê aqui na parte de fora e fica discreto também. Eu vou trabalhar com um fio duplo, ou seja, com a linha dobrada. E para deixar bem discreto aqui na parte de dentro, olha, então vou centralizar a peça, né, para não ficar torta aqui o forro. Vou entrar com a agulha de baixo do zíper para deixar bem discreto o nó, já que eu estou trabalhando com fio dobrado. Assim o nó fica aqui, olha, na parte de dentro. E agora eu vou costurar voltando um pontinho. Vou centralizar aqui novamente o forro e vou sair com a agulha na divisão entre a penúltima e a última carreira do crochê, tá? Assim, olha, para trazer esse forro para a mesma direção em toda a costura, tá? Então vai ficar assim, olha. Vou avançar um ponto, tá? Dessa vez, nessa primeira costura, veja que eu vou avançar um ponto e vou sair com a agulha lá na mesma direção da costura que eu estou fazendo. Aqui, olha. E agora volto novamente no mesmo local que eu introduzi a agulha, saindo um ponto antes aqui. Esse é o primeiro ponto. Vou conferir aqui novamente se está bem centralizado o forro, e aí eu sigo fazendo a costura. Para seguir costurando, agora eu vou sempre avançar 2 pontos. Então, pulo um, vou no próximo, introduzo a agulha. Sempre saindo com a agulha na mesma direção aqui na parte de dentro. Eu vou utilizar como referência essa costura, então eu vou tentar sempre sair com a agulha na direção dessa costura. Saio na parte de dentro, volto na direção do ponto anterior, olha, onde nós temos o fio do ponto anterior, ou seja, voltando somente um ponto, passo o fio todo para a parte de fora. Avanço 2 pontos, então 1, 2, vou no próximo, saindo com a agulha aqui na parte da costura. Se o seu não tiver essa costura de referência, você tenta seguir uma mesma linha, tá? E fiz, avançando 2, volto somente um ponto. Cada ponto que você fizer, ajuste bem para deixar bem firme e discreto aqui na parte de fora. Sempre avançando 2, sempre saindo na mesma linha. Olha, avanço 2, saindo na mesma direção. Precisa ser exatamente. E volta no ponto, olha, exatamente no fio que você fez o ponto anterior. Eu vou seguir fazendo o contorno agora por toda a volta, sempre ajustando para não ficar repuxando. Quando chegar na parte aqui do canto, tá? Nas duas laterais, você passa umas 3 ou 4 costuras assim, olha, bem firme no mesmo ponto, para quando você puxar o zíper ele não ficar repuxando o ponto ou não soltar fácil o forro aqui. Bem fácil fazer essa costura. Vou fazer então a costura de todo o forro aqui para mostrar para você o resultado. Finalizei a costura do forro e reforcei bastante aqui nas laterais, como eu disse, assim, olha, fica bem prático na hora de abrir e fechar aqui, não vai ficar repuxando esse forro e ele fica bem interessante. Aqui na parte de fora fica bem discreto também. Aproveitei e coloquei de volta aqui a argola articulada, a minha alça com o mosquetão e tenho a bolsa pronta. Eu espero que você tenha feito a sua, gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no Blog do Crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço.